Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero aqui nessa manhã trazer mais uma mensagem da parte de Deus para os vossos corações. No livro do Evangelho de São Mateus, no seu capítulo de número 4. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse: Se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: Aos teus anjos ordenará a teu respeito que se guarde, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Meus irmãos, aqui no livro de São Mateus, no finalzinho do capítulo número 3, nós vamos ver aqui que a Bíblia vai nos relatar sobre o batismo de Jesus. E a Bíblia fala, meus amados irmãos, que após o batismo de Jesus, logo em seguida, Jesus ele foi levado pelo Espírito Santo de Deus até o deserto por 40 dias e 40 noites, para assim ser tentado. E a Bíblia nos diz então, meus amados irmãos, que diante desses 40 dias, 40 noites ali que Jesus estava passando ali, então o diabo ele veio até Jesus para tentá-lo. E o que me chama a atenção em tudo isso, meus amados irmãos, é que diante aqui da leitura a qual eu fiz para vocês, nós vemos aqui, meus amados irmãos, que Satanás, ele usa da palavra de Deus para tentar a Jesus. Ele vem aqui, meus amados irmãos, falar com Jesus a respeito da palavra de Deus. E vemos aqui, meus amados irmãos, que toda a resposta que Jesus também dá para Satanás vem também da palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso, meus amados irmãos, a importância de que eu e você venhamos ler cada dia mais a palavra de Deus. A importância, meus amados irmãos, de que eu e você possamos buscar mais conhecimento a cada dia da palavra de Deus, daquilo que Deus tem para nossas vidas. Porque como podemos ver aqui, meus amados irmãos, o diabo ele também conhece a Bíblia de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse. E muitas das vezes é desta forma, é dessa maneira que ele vai vir diante de nós para querer nos tentar, para querer nos enganar, usando a própria palavra do Senhor. É por isso, meus amados irmãos, que a Bíblia aqui ela vai nos dizer, vai nos relatar, para que nós vamos ter cuidado com os falsos profetas, porque são pessoas conhecedoras da palavra de Deus, e vão usar a palavra de Deus para enganar, meus amados irmãos, aqueles que não têm o conhecimento adequado diante do Senhor Jesus. Por isso que a Bíblia nos diz também, meus amados irmãos, que nos últimos dias, muitos, meus amados irmãos, seriam enganados por falta de conhecimento. Muitos iam perecer por falta de conhecimento da palavra de Deus. Então, meus amados, dentro dessa palavra, que nós possamos entender a importância, a necessidade de aprendermos cada dia mais da palavra de Deus, para que quando, meus amados irmãos, o diabo vier usando um dos teus para querer nos enganar, meus irmãos, diante da palavra de Deus, nós precisamos estar atentos e não ser enganados por eles. Por isso que eu digo, meus irmãos, nessa manhã, que nós vamos tomar muito cuidado com o que as palavras vêm pregando por aí, meus irmãos, com o que as pessoas
vêm pregando a palavra de Deus por aí. Não é porque estão pregando uma palavra de Deus, significa que a maneira que estão pregando está correta. Muitos estão, meus amados irmãos, invertendo, meus amados irmãos, muito a palavra de Deus para enganar os inocentes, para enganar os ingênuos que não têm um certo conhecimento, mas que diante, irmão, dessa palavra, eu e você possamos ficar atentos, para que o inimigo não venha nos enganar, para que quando o inimigo vier, meu irmão, nos tentar, assim como ele tentou Jesus, nós vamos estar preparados, meus amados irmãos, para assim então termos a resposta correta diante dessas coisas e permanecermos firmes na presença do Senhor. Eu quero dar mais atenção, meus amados irmãos, que eu quero deixar para você através dessa passagem. É que aqui, meus amados irmãos, se Deus permitiu que o próprio Jesus, Filho de Deus, o Filho dele, fosse tentado por Satanás, por que teria que ser diferente comigo e com você? Por que, meus amados, então, que nós, quando estamos passando por luta, por prova, quando vem a tentação sobre as nossas vidas, nós queremos então, meus amados, questionar a Deus, queremos então, meus amados, nós indagar a Deus, achando que Deus esqueceu de nós, que não está olhando para nós, que não está ouvindo a nossa oração. E muitas vezes, meus amados irmãos, em questão dessas coisas, pensamos até mesmo em parar, em desistir em meio à caminhada. Meu irmão, o próprio Jesus foi, meus amados irmãos, necessário passar por este momento de provação. Foi necessário passar pelo deserto para ser tentado pelo diabo. E com certeza, meu irmão e minha irmã, não é diferente na minha e na tua vida. Eu não sei qual é o deserto que você está passando. Eu não sei qual é a tentação que você está sofrendo. Mas tenho ter certeza de uma coisa, meus amados irmãos, que tudo que você está passando aí é porque Deus está permitindo que você venha passar. Para que você venha, meus amados irmãos, então, ter como exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Passar pelo deserto, passar pela tentação, adorando, exaltando, glorificando o nome do Senhor Jesus. Nós vemos aqui, meus amados irmãos, nesta palavra, o diabo leva Jesus, meus amados irmãos, até um alto monte, e diz que ele mostra ali as terras, meus amados irmãos, a glória das terras. E ali então Satanás diz: olha, se tu me adorares, te darei toda esta terra para você. E Jesus responde: sai de mim, Satanás, porque somente adorarás ao Deus, somente a Deus será prestado culto. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que com essas palavras do Senhor Jesus, Satanás então imediatamente se retirou dali. Que não vai ser diferente na minha e na tua vida, meus amados irmãos, porque a mesma autoridade que estava sobre Jesus está sobre a minha e sobre a tua vida, para repreender, meus amados, toda a tentação do diabo, para repreender, meus amados irmãos, todo o levante, todo o mal que o diabo tem tentado contra a nossa vida. Basta, meus amados irmãos, usarmos a autoridade que o Senhor colocou sobre as nossas vidas, e diante do Senhor, nosso Deus, meus amados irmãos, repreender todo este mal, e assim então sermos, meus amados irmãos, vitoriosos em Cristo Jesus. Então, meus amados irmãos, diante dessa palavra, não indague a Deus, não queira questionar a Deus o porquê desse deserto, não queira questionar a Deus, meu irmão, o porquê desta luta, dessa prova. Então, somente persevere até o final, e pode ter certeza, meus amados irmãos, que a vitória virá sobre a nossa vida, e o nome do Senhor Jesus, então, meus amados irmãos, será exaltado e glorificado. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Que o Espírito de Deus fale ainda mais forte em cada coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém.